Então, dando sequência à nossa disciplina de administração de materiais, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre noções básicas de almoxarifado. Como nós vimos nas aulas anteriores, o estoque é o conjunto de materiais adquiridos com fins de armazenamento para uso futuro. Isso remete à seguinte questão: quando nós compramos materiais, nós não vamos utilizá-los necessariamente no primeiro momento, logo que eles chegam. Então, se você compra, por exemplo, um material para fazer uma revenda, esse material ele não vai ser vendido ou revendido exatamente no mesmo momento que ele chega. Portanto, ele deve ficar parado, ele vai ficar armazenado por um determinado período de tempo. A mesma coisa acontece com as matérias-primas. Assim que você recebe as matérias-primas, você não vai levá-las diretamente para a produção para que elas sejam transformadas. Necessariamente, você tem que mantê-las armazenadas. E a mesma coisa acontece com produtos acabados. Quando você tem um produto acabado, você não termina de fabricá-lo e já manda direto para o cliente. Você também tem que deixá-lo armazenado por um determinado período de tempo. E é isso que caracteriza os estoques. O estoque é quando o seu material, seja ele matéria-prima, produtos acabados ou até mesmo semi-acabados, eles ficam temporariamente na sua empresa. Então, eles precisam de um acondicionamento, eles precisam de uma proteção, eles precisam, né, ficar resguardados de qualquer tipo de defeito, de qualquer tipo de avaria, de qualquer tipo de possibilidade de roubo, né? Então, essa é a essência da gestão dos estoques. E como a gente sempre fala, o estoque ele tem que ser bem gerido, porque ele não pode nem sobrar demais e nem faltar, porque isso poderia gerar uma ruptura no estoque. Então, para isso, nós precisamos adentrar no conceito de armazenamento. Então, o local onde você vai armazenar o seu produto, ele pode receber diferentes nomes. Ele pode ser chamado de depósito, ele pode ser chamado de armazém, num escopo maior, até mesmo um centro de distribuição. Mas, enfim, o almoxarifado, apesar dele remeter muito o termo almoxarifado a matérias-primas ou então materiais de consumo, é o local devidamente apropriado para a armazenagem e proteção dos materiais da empresa. Então, quando a gente fala armazenagem, nós estamos, né, armazenagem ou armazenamento é o processo de guarda. Quando nós falamos em armazém, é o local onde esse material ele vai ficar devidamente guardado. E aí, é importante que a gente faça a gestão desse almoxarifado. Então, hoje, inclusive, né, existem aí diferentes técnicas, modernas técnicas, sistemas de manuseio e armazenagem, porque durante muito tempo, e hoje, na verdade, a gente pode considerar isso também, o armazenamento ele pode ser considerado como um custo. Porque o estoque é um custo. Já dizem os japoneses, né, que o melhor estoque é aquele que você não tem. Então, quanto menos estoque, menor é o risco de desperdício, menor é o risco de avaria, menor é o risco de roubos, né? E, consequentemente, também o custo do capital. Estoque parado significa dinheiro parado. Então, se você faz uma boa gestão do seu almoxarifado, usando essas modernas técnicas, modernos controles, como resultado você vai ter uma redução de custos, menor custo de capital, menor custo de movimentação, porque o armazém, para ele ser mantido, você precisa de pessoas, você precisa de energia elétrica, você vai pagar aluguel se o prédio não for seu, você vai pagar seguro, entendeu? Então, tudo isso acaba onerando o custo da sua empresa. Então, equivale a dizer, se você tem X de estoque, você vai precisar de um tamanho X de armazém. Consequentemente, o seu custo é X. Mas se você dobra o seu estoque, você consequentemente está dobrando, não necessariamente o dobro exatamente, mas você está aumentando esse custo. Então, essas modernas técnicas vão te propiciar uma maior redução de custos, um aumento na sua produtividade, uma maior segurança no manuseio e na guarda desses materiais. Então,
Quando a gente olha o termo armazém, ele vem de almaken, que significa depositar, né? É um termo árabe. Então, você está depositando o seu produto, e como todo depósito, a gente faz aquele depósito para que no futuro a gente resgate aquele depósito. Então, aqui no caso, é o mesmo conceito. Então, o almoxarifado, se a gente puder, até eu vou fazer a leitura na íntegra, né, aqui da definição, é o local destinado à fiel guarda. Quer dizer, você vai guardar, e não só guardar, você vai conservar os materiais. Por exemplo, se você tem um produto que ele é sensível à luz, ele não pode ser exposto à luz. Se você está guardando o material, você tem que protegê-lo contra a umidade. Ele não pode molhar, ele não pode rasgar, ele não pode ter sua embalagem danificada. Então, essa é a questão da conservação de materiais. Em recinto fechado, coberto ou não, o ideal é que seja, raras exceções, você vai ter um armazém aberto, exceto, por exemplo, casos de madeireiras, materiais para construção, mas mesmo essas, ultimamente, eles vêm fazendo no mínimo uma cobertura, entendeu? Esse local ele tem que ser adequado à sua natureza. O que que isso quer dizer? É, cada produto vai requerer um tipo de armazenamento diferente. Por exemplo, se você, como eu acabei de citar, está armazenando materiais para construção, esse material ele pode pegar vento, ele pode pegar poeira, isso não vai danificar o produto. Mas, por exemplo, se você está armazenando medicamentos, ele não pode pegar poeira, né? Se você está armazenando, por exemplo, refrigerados, ele já não pode pegar calor, ele tem que ser mantido a uma determinada temperatura. Então, aqui na definição, né, a natureza se refere a isso, a natureza do produto e, consequentemente, a natureza do armazenamento. Cada tipo de produto vai requerer um tipo específico de armazenamento, tendo a função de destinar espaços onde permanecerá cada item aguardando a necessidade do seu uso. Se é uma matéria-prima, aguardando a sua ida para a produção. Se é um material de revenda, aguardando o momento de ir para a gôndola. Se é um produto acabado, esperando o momento de ir até o cliente. Ficando sua localização, equipamentos e disposição interna condicionados à política geral de estoques da empresa. Então, cada empresa tem que, de acordo com a natureza dos seus materiais, estabelecer uma política de guarda desses materiais. E aí cada produto, né, como eu disse, vai ter a sua natureza. Como, por exemplo, se você vai armazenar grãos, o que é muito comum aqui na nossa região, você vai fazer esse armazenamento de grãos em silos. Silos vedados, silos fechados, para armazenamento de milho, de café e assim por diante. Agora, se você for ali para a região, por exemplo, do interior de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Ribeirão Preto especificamente, ali você vai ver muitas usinas, né, de açúcar e álcool. E ali eles já vão usar, por exemplo, mais tanques, né, que é para fazer armazenagem de combustíveis, por exemplo, né, no caso álcool. É, no caso da Petrobras, por exemplo, se você for numa refinaria, vai ter muitos tanques, né, pela natureza líquida do combustível, né? Agora, se você for no supermercado, você já vai ter um armazém, onde você vai ter ali porta-pallets para poder fazer o armazenamento geralmente de caixas, né? E você pode ter casos, por exemplo, de armazenagem a céu aberto, por exemplo, uma olaria, uma fabricante de tijolos, né? Ali não tem problema deixar a céu aberto, porque chuva, poeira, esse tipo de coisa não são problemas para esse tipo de material. Então, repare, cada tipo de material vai ter, né, de acordo com a sua natureza, um tipo de armazenagem muito específico. Então, os principais objetivos na gestão aí da armazenagem é, primeiro, né, você fazer o controle exato, porque um dos grandes interessados aí na na acurácia, né, dos seus estoques, no controle dos seus estoques, é a contabilidade, né, o setor financeiro, porque, como eu disse, estoque é dinheiro, então eles vão querer saber se o estoque está bem controlado, o que que é essa divergência? Quando você compara o físico com o contábil,
Então, é aquilo que você tem fisicamente com aquilo que está registrado no seu sistema. E se dá essa divergência quando, por exemplo, você mandou mais produto para o cliente do que foi dado baixo no estoque, ou quando, de repente, entrou mais ou menos produto, ou mais ou menos matéria-prima, por exemplo, do que foi registrado em nota fiscal. Pode acontecer divergência quando há um roubo, né? O pessoal furta o material do seu estoque, retirando o material do seu estoque, e isso, né, não condiz com o que está registrado nos seus registros contábeis e financeiros, por exemplo, né? Um outro objetivo é evitar perdas de qualquer natureza. Essas perdas podem ser através de danos, podem ser por meio de roubos, né, um incêndio ou desperdício, né? Então, todas essas perdas, como estoque é dinheiro, também refletem em perda financeira. Mas assim, a principal função, se a gente puder considerar, é realmente essa: assegurar que o material adequado, na quantidade devida, estará no local certo quando necessário. É muito comum, por exemplo, às vezes a gente vê um almoxarifado muito bagunçado, né? E aí, de tão bagunçado que pergunta, tem tal produto? O pessoal fala, poxa, eu sei que tem, mas eu não sei onde está. Ok? E aí vai lá, o pessoal compra mais material, quando de repente acha aquele material, e muitas vezes quando acha já está vencido, entendeu? Então, assim, são exemplos que a gente tem de uma má gestão de um armazém, né, de um sistema de armazenamento que acaba impactando, gerando reflexos, né, no desempenho da empresa. E aí, para isso, o gestor, então, ele tem que fazer o quê? Estabelecer rotinas muito rigorosas no seu dia a dia. O que é uma rotina? É o dia a dia, né? É um dia de trabalho normal. E num dia de trabalho normal, o que que você tem que olhar como gestor de um armazém? O processo de recebimento de materiais, como é que esse material está chegando, em que quantidade, em que qualidade, o processo inverso de retirada do produto, então, quanto está saindo, qual produto que está saindo, se o produto físico está sendo devidamente registrado nos sistemas de gestão de estoque, né, da empresa, como é que esse material está sendo preservado, como é que ele deve ser guardado, como é que ele deve ser embalado. Esse produto ele tem que ser armazenado em caixas, essas caixas têm que ser protegidas com algum tipo de proteção especial, como por exemplo filmes plásticos, né, para que evitem aí o seu dano. Sistemas antifurto, muitas empresas têm aí cargas valiosíssimas, inclusive alguns armazéns são alvo de roubo de quadrilhas especializadas. Eu trabalhei, por exemplo, com defensivos agrícolas, produto caríssimo. Teve casos da gente ser assaltado por quadrilha. Eles entraram com armamento pesado, levaram um caminhão inteiro de carga de defensivos agrícolas que estava na casa dos milhões, por exemplo. Então, para isso, você tem que ter sistemas antifurtos, câmeras de segurança, em alguns casos até mesmo sistemas contra evasão de veículos, né? Aqueles sistemas que furam o pneu do veículo, né? Então, tudo isso aí contribui, né? Para quê? Para que se tenha uma redução de desperdício, que é um outro item extremamente importante também dentro desse estabelecimento de rotinas. E, por fim, o controle de expedição, que está também relacionado com a retirada de produtos, mas aqui mais no sentido de saída do produto da empresa, né? Eu sempre falo, existem dois calcanhares de Aquiles ali, né, dois pontos extremamente frágeis para qualquer tipo de controle de estoque. É a entrada do material e é a saída do material. Ambos podem ter erros de registros, ambos podem ter algum tipo de falcatrua, onde não se registra exatamente aquilo, ou então onde existem roubos, né? Vamos falar a palavra aberta, roubo mesmo, pessoas que vão né, entregadores que vão te entregar mercadoria e ali te entregam mercadoria faltando, ou então lá na outra ponta é,
transportadores que vão levar a mercadoria. Eu já vi casos de até em conluio, né, com empregados da empresa, ao invés de colocar 10 caixas, coloca 11. Então, todos esses detalhes devem ser minimamente analisados e é isso que nós vamos discutir nas nossas próximas aulas. Nós vamos focar muito ali na questão do recebimento, da movimentação e da expedição de materiais, sempre com esse foco visando a otimização dos processos e a boa gestão dos nossos almoxarifados, dos nossos armazéns. Muito obrigado, nos vemos então na próxima aula, quando falaremos mais sobre o tema. Tchau, tchau.